essa é uma questão já que aí ela vai ser um pouquinho mais complexa. Mas, tipo, não vai ter nada que não dê pra gente resolver. Né? Então, bem, é uma questão de cinemática aqui que vai misturar os movimentos. Então, a dificuldade dela está nisso. Então, a gente tem, basicamente, aquele diz que tem uma esteira, né? E essa esteira está cheia de cascalho. Basicamente é pedra, né? Então, está cheio de pedra aqui. Aí ele fala que essas pedras não deslizam, não rolam, não faz nada. Só, tipo, se a esteira anda, as pedras andam junto. Então, ela anda... Essa esteira está girando com uma velocidade V aqui. Então, as pedras vão andar com uma velocidade V. Aí, eles botaram uma caixa aqui embaixo. E, então, bem, as pedras vão vindo e a ideia é que as pedras caiam na caixa. Ele quer que a gente calcule a velocidade mínima para o cascalho cair na caixa, ou seja, tipo, o cascalho, a caixa está a uma distância D de onde acaba a esteira. Se a velocidade for muito fraquinha, né, repara, o cascalho vai vir, pum, cai e não chega na caixa. Então tem uma velocidade mínima que o cascalho vai andar e ele vai cair dentro da caixa. Se for também muito rápido, né, a velocidade for muito alta da esteira, essa velocidade é tão alta que o cara vai jogar o negócio longe e vai cair fora da caixa. Então a gente quer, tipo, qual é o limite da velocidade ali para eu acertar a caixa. Eu quero que meu cascalho caia na caixa. Esse é o nosso problema. Então o que vai acontecer? Nosso cascalho vai sair com velocidade V, né, e vai começar a cair. Né? Essa queda acontece por quê? Né? Você tem a gravidade basicamente puxando o cascalho para baixo. Então a gente tem dois movimentos simultâneos aí. Isso aqui é um lançamento horizontal. Né? A velocidade está saindo horizontal e ela vai começar a cair. Aqui a gente não precisa de nome. Basicamente é um movimento. A gente entender isso que isso é um movimento combinado. Ou seja, ao mesmo tempo que o cascalho vai andar horizontal, porque ele vai ser arremessado, ele vai começar a cair pela gravidade. Então, por exemplo, se o cascalho tivesse parado com velocidade zero, eu ia soltar o cascalho e ele ia cair. Então, repara, tem um movimento retilíneo uniformemente variado acontecendo na vertical. Um movimento não influencia no outro, eles são independentes. Ele vai andar sempre com essa velocidade V para a direita aqui, né, de acordo com o desenho, e ele vai sempre cair com a aceleração da gravidade na vertical. Então, inicialmente, a velocidade vertical dele é zero, porque ele está, tipo, na altura e está vindo só da esteira. Então, ele vai vir no horizontal e daí ele começa a cair. Então, a gente tem que fazer esses dois movimentos em conjunto aí. A gente pode fazer isso de várias formas, né? Ou seja, você pode separar esse movimento, basicamente vai ser uma queda livre e um movimento horizontal. O movimento horizontal, como não tem, ele fala ali para desprezar atrito, né? Ele está como se estivesse no vácuo ali, ou está desprezando a resistência do ar. Esse movimento horizontal aqui não vai mudar, então ele é um movimento retilíneo uniforme. Então, o que a gente vai fazer eu vou pegar meu cascalho, e a minha referência vai ser o ponto de partida do cascalho quando ele sai da minha esteira. Então, por exemplo, eu vou colocar do cascalho, vai ser a nossa origem, e eu vou ter um eixo horizontal, que eu vou chamar de X, para representar o movimento horizontal. Esse movimento horizontal é um movimento retilíneo uniforme, tá? Porque isso é sempre com velocidade constante. Enquanto na vertical, eu vou chamar aqui de Y para baixo. Então, repara que eu estou, a princípio, introduzindo aí um nível de dificuldade, eu estou colocando o meu referencial para baixo. Ou seja, a origem está em cima e eu vou colocar o meu referencial para baixo. O referencial tem essa vantagem que a gente pode escolher o que eu quiser. Normalmente, a gente está acostumado a colocar o Y, a vertical, para cima. Mas aí vai ter toda a complicação, porque se eu boto o Y para cima, por exemplo, a aceleração da gravidade é para baixo, então ela vai ter que entrar negativa, enfim. No final das contas, vai dar dor de cabeça. Se eu coloco a minha origem ali, em cima, e meu eixo vertical para baixo, a minha aceleração da gravidade, que é o G, né? Vou apresentar com uma setinha aqui, porque ele é um vetor, mas ele vai estar junto com o eixo Y. Então, é uma aceleração positiva, acelerando a minha partícula para baixo. Então, vamos tentar resolver esse cara aí. Então, aqui está a minha velocidade V inicial. Então, o que a gente tem? A gente tem um movimento retilíneo uniforme na horizontal. A gente sabe como é que é a equação. S é igual a S0 mais VT. Essa é a situação do nosso movimento retilíneo uniforme. Então, repara que no meu desenho vermelho ali, esses dois eixos X e Y, eles estão representando que eu botei a origem lá no azul, né? Então, onde está o cascalho, onde ele saiu, é a minha origem. Então, X é igual a zero ali. É a minha origem horizontal. Então, S0, desse nosso referencial aqui, é zero. Então,
a gente tem uma posição ali horizontal, é VT. Esse é o nosso, essa é a nossa função horária. Se a gente quiser escrever, chamar a posição de x, a gente escreve como, escrevi em vermelho aqui, ó, a x é igual a VT. E essa é a função horária horizontal, da parcela horizontal do nosso movimento. A parcela vertical, a gente tem que entender, ó, o movimento horizontal ele vai ser independente do vertical. Então, se a partícula está andando de lado ali, ó, botei bem o Vzinho bem junto com o X, se ele ficasse a vida toda andando para o lado, repara, não ia mexer nada no Y. Então, a velocidade no eixo Y é zero, pelo menos a inicial. Depois ela vai ser largada e vai cair. Aí, quando ela cair, ela vai ser acelerada. Então, no eixo Y, o que a gente vai ter? A gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a nossa função horária, a gente sabe, é um S é igual a um S0 mais V0T mais A T ao quadrado sobre 2. Né? Como na vertical é essa queda livre, que começa parado, né? Ele só está sob a ação da gravidade. Então, a aceleração, obrigatoriamente, é a nossa aceleração da gravidade. Né? Então, vamos começar a dar nome aos bois aqui na nossa equação. Então, por exemplo, eu botei a minha origem lá em cima. Então, eu estou chamando o meu S0 de zero. Além disso, na vertical, a minha velocidade é zero. Então, a velocidade inicial desse movimento retilíneo uniforme, ela vai ser zero. E a aceleração é a aceleração da gravidade. A aceleração não é zero, né? Tem aceleração. Também, se eu não tivesse aceleração, aí realmente ele ia ficar parado só andando na horizontal, né? Ia dar a posição sempre igual a zero. Então, S vai ser igual... Aí eu já vou mudar a aceleração, vai ser G, que é a aceleração da gravidade, T ao quadrado sobre 2. Então, aí está a nossa equação. Repara, se vocês lembrarem lá da queda livre, né? Geralmente, a queda livre é definida com menos G, né? Não sei se vocês lembram dessa parte aí, quem já viu o cinemática. Porque, geralmente, o referencial lá é botado vertical para cima e, bem, a aceleração seria para baixo. Aí, realmente, é contrário. Aqui, né, com esse referencial que a gente fez, ela é positiva, porque ela vai jogar a partícula para baixo e ela vai aumentar a velocidade. Então, vai ser positiva. Então, é isso, repara. Esses dois movimentos acontecem, como eu falei, eles são independentes, mas eles acontecem ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a partícula vai andando para o lado, ela vai caindo. Então, por exemplo, ela vem, vai andando e começa a cair. Então, ó, a trajetória desse movimento vai ser mais ou menos essa daqui. Ele vem vindo ali e, pum, vai caindo. Né? Então, é mais ou menos, seria alguma coisa próxima dessa verde aí. O que a gente pode fazer é o quê? Ó, por exemplo, no eixo horizontal, o meu cascalho teve que andar uma distância x. Ao mesmo tempo que ele anda essa distância x, na vertical, ele teve que andar uma altura h na vertical. Então, a gente pode comparar essas duas situações aí. Para ele andar uma distância x, a gente pega a equação aqui do movimento retilíneo uniforme, vou chamar esse cara de 1, e essa equação aqui de baixo eu chamo de 2. Vamos descer um pouquinho para a gente escrever as duas equações. Então, a gente já separou as duas equações. Então, você tem uma equação do MRU, que ficou x igual a VT. E você tem a equação do MRUV, que ficou lá S igual a GT ao quadrado sobre 2. São essas duas equações que a gente vai trabalhar, né? Pelo menos por enquanto. Então, para ele andar uma distância x, a gente tem a equação do movimento, né? X é igual a VT. Então, por exemplo, para ele andar uma distância x, eu posso achar que quanto tempo ele vai demorar com uma velocidade v para andar esse deslocamento x. Então, x sobre v, né? Só dividir por v, joguei o v lá para o outro lado, dividindo, tem que ser igual a t. Ao mesmo tempo que ele anda no x, ele tem que cair. Né? Então, basicamente, eu posso pegar esse t e jogar na equação do movimento vertical. Ou seja, porque esse é o tempo para ele andar um deslocamento horizontal. Ao mesmo tempo que ele anda esse deslocamento, ele vai ter que se deslocar na vertical uma altura h. Então, vamos lá. Vamos pegar esse tempo t, trabalhar com ele. Então, ó, como eu falei para vocês, na vertical ele vai ter que andar uma altura h. Então, esse S vai ser a altura h que ele andar. Então, h vai ser igual a g, t ao quadrado. Então, t ó, é x sobre v. Então, vai ficar x ao quadrado sobre v ao quadrado, 2v ao quadrado, né? Então, a gente encontrou ali o nosso
a nossa altura h em termos do x. Ele quer saber, né, o limite da velocidade. Ó. Ele quer saber a velocidade mínima para o cascalho vir e conseguir cair aqui dentro. Se for muito pequeno, como eu falei antes, né, ele vai vir e vai cair fora da caixa, né, aqui antes da caixa. Então, ele tem que ter uma velocidade mínima para ele deslocar ao menos um deslocamento no eixo x que seja igual a d. Então, se eu achar a velocidade para ele deslocar d no eixo x, a gente tem a velocidade mínima para ele não cair fora, né? Ou seja, não cair antes aqui no caso. Então, o deslocamento mínimo que ele tem que ter no eixo x é d. Esse é o menor deslocamento que ele tem que ter. Então, h é igual a g. Vamos substituir x igual a d, vai ficar d ao quadrado, sobre 2v ao quadrado. E eu preciso achar, na verdade, ele quer a velocidade. Né? Então, a velocidade vai ser, joga v para lá e divide por h, né? Então vai ficar v ao quadrado é igual a g d ao quadrado sobre 2h. Mas a gente achou aqui o v necessário para ele deslocar d no x, ou seja, essa é a velocidade limite. Se v for menor do que isso, ele vai cair antes da caixa. Então essa velocidade é a velocidade mínima. Eu posso até botar aqui, ó. Esse cara é um v mínimo. Ó. Bem. Então vamos escrever aqui no cantinho, né? Substituir os valores para a gente achar esse v mínimo. Então vai ficar 1,5, na verdade ele bota 1,50, mas tanto faz. Raiz quadrada de 10, que é a aceleração da gravidade, sobre 2h, então é 2,2,5. Então, ó, dá 5 aqui embaixo, 10 em cima, né? Então fica 1,5 vezes raiz de 2. Então é 1,5 vezes 1,4. 2,10, né? Porque estava tudo com duas casas decimais, então a gente mantém duas casas decimais, metros. Então, se a velocidade for menor do que 2,10 metros por segundo, o cascalho vai cair antes. Agora a gente tem que achar o outro limite. E agora a gente precisa achar ele. Quer saber o limite para ele cair na caixa, né? A gente achou um dos limites, mas bem, agora é só a gente pensar qual é o outro limite, né? Ou seja, qual é a velocidade máxima, né? Porque se a velocidade for muito alta, como a gente discutiu antes, ou seja, vai vir um V muito alto, não dá tempo nele ele cair, ele vai cair lá longe. Então, qual é o limite para ele cair aqui, bater no extremo da caixa, né? Então, repara, o deslocamento em x para ele chegar aqui do outro lado tem que ser esse tamanho D mais o tamanhão da caixa, que é L, Lzão, né? Então, a gente tem que ver qual velocidade o cascalho tem que ter para sair daqui e ter um deslocamento horizontal D mais Lzão. Então, o x tem que ser igual a D mais Lzão para a gente pegar o limite superior. Acabou a folha aqui, vamos passar para o lado. Igual a G, x quadrado, né, sobre. Agora, a gente quer o outro limite, ou seja, quando o x for igual a um D mais Lzão. Esse é o limite para ela bater bem no limite da caixa. Se a velocidade for maior do que isso, o deslocamento vai ser tão grande que ele vai passar da caixa. A gente tem que ver agora quanto tem que ser a velocidade para a gente ter esse deslocamento x. A gente faz a mesma coisa, né? Substituir ali o x. O h vai ser g. Agora o x vai ficar d mais Lzão ao quadrado, dividido por 2 v ao quadrado. Inverte ali e isola o v. Então, aqui tem d mais L ao quadrado, então deixa assim, que a gente vai passar a raiz depois, né? Porque a gente quer achar o v, né? Como está v ao quadrado, a gente vai ter que passar a raiz. Então, vamos lá. Vamos ficar com v é igual a raiz quadrada de g sobre 2h. E o d mais L ao quadrado sai da raiz como d mais L. Substituindo os valores, lembrando, né? Agora esse aqui vai ser a nossa velocidade máxima. Se ela for maior do que isso, o cascalho vai cair fora. Aí, substituindo os valores, bem, o único valor novo que a gente tem ali é o L. Aqui. Então, o D é 1,5. Então, o V max é igual a 1,5 mais 2,5. Raiz quadrada de G é 10. 2 vezes H. O H é 2,5. Então, vai dar para a gente, ó, 2 com
1,5 com 2 dá 3, 4. 4 vezes raiz de 2. Tá? Bem, a raiz de 2 é igual ao enunciado lá, 1,4. Então vai dar 5,6 metros por segundo. Então esses são os valores limites ali. Né? Se ela for maior do que 5,6, ela cai e extrapola da caixa. Se ela for menor que 2,10, ela vai cair antes.